Olá, bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. O convite é o de sempre, você já sabe. Vamos juntos começar esse sábado bem informados? A partir de agora, você confere o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo. O Ministério da Saúde divulgou o novo plano de vacinação contra a Covid e com a vacina bivalente da Pfizer para esse ano. A primeira etapa da campanha começa em fevereiro. Pelo novo cronograma do Ministério da Saúde, a vacinação deste ano contra a Covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer começa em 27 de fevereiro. Esta é uma vacina atualizada em relação aos primeiros imunizantes contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes da Ômicron. A ideia é fazer o reforço com a bivalente para quem já tem pelo menos 2 doses, ou seja, quem só tomou uma dose vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão para estar apto a tomar a bivalente. A pasta anunciou que o reforço vai ser aplicado primeiramente nas pessoas mais expostas aos riscos da doença. Dessa forma, a primeira fase da vacinação inclui idosos com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. E na fase 2, pessoas com idades entre 60 e 69 anos. Na terceira fase estão as gestantes e puérperas e na quarta fase os profissionais da saúde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população-alvo. A Previdência Social agora é responsável por buscar informações dos segurados. A portaria que regulamenta os novos procedimentos do INSS em relação à prova de vida já está valendo. A portaria que regulamenta a prova de vida pelo INSS detalha o que pode ser considerado nessa tarefa e como agir quando não conseguir identificar essas movimentações. Neste ano, a Previdência deve comprovar a situação de cerca de 17 milhões de benefícios entre aposentadorias, pensão por morte e amparo por incapacidade. Com a medida, o INSS terá 10 meses a partir da data de aniversário do beneficiário para comprovar que o titular está vivo. Se o órgão não conseguir fazer a comparação nesse período, o segurado ganha mais 2 meses para provar que está vivo. Nesse caso, o beneficiário será notificado pelo aplicativo Meu INSS, por telefone pela Central 135 e também pelos bancos para se identificar e informar o governo. Apesar de não ser mais obrigatória para o beneficiário, a não ser após o cruzamento de dados não revelar nada, a prova de vida pode continuar a ser feita pelo segurado. Basta ele seguir os procedimentos tradicionais, indo a uma agência bancária ou fazendo a atualização pelo aplicativo Meu INSS. E a maior tragédia ambiental brasileira completou 4 anos nessa semana. O saldo do rompimento da barragem de Brumadinho é revoltante. 270 mortes, 3 desaparecidos e nenhuma punição à empresa responsável até hoje. Brumadinho, barragem Córrego do Feijão, dia 25 de janeiro de 2019. Nosso amigo, gente! Além da justiça, familiares de 3 vítimas aguardam há 4 anos a chance de se despedir. Os bombeiros mantêm as buscas diárias pelos desaparecidos. E próximo do dia da prescrição da ação que envolve a Vale, a Justiça Federal aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra 16 pessoas e as empresas Vale e Tuvisud. Os envolvidos foram denunciados por homicídio qualificado e crimes ambientais contra a fauna, flora e por poluição. Mais de 1.400 dias após o rompimento, os projetos previstos em acordos assinados ainda em 2019 com o Ministério Público, como a construção de uma nova estação de captação de água no Rio Paraopeba e a entrega da obra em setembro de 2020, não aconteceram.
Dessa forma, a recomendação de não utilização da água bruta do rio Paraopeba para qualquer fim entre Brumadinho e Pompéu permanece. A pesca de espécies nativas também segue proibida em toda a bacia. De acordo com a vice-presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem, a impunidade é um dos principais temores de quem perdeu um ente querido na tragédia. No próximo mês, o acordo de mais de 37 bilhões de reais firmado entre o governo do estado de Minas Gerais, a Vale e as instituições de justiça para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem completa 2 anos. Até o momento, cerca de 23 bilhões de reais foram desembolsados pela empresa, em valores corrigidos pela inflação, o equivalente a 58% do total. A tragédia ficará para sempre na memória do brasileiro e principalmente das famílias, já que 270 pessoas perderam a vida por conta de uma irresponsabilidade da Vale. Irresponsabilidade essa provada a partir das investigações que concluíram que a realização de perfurações verticais foi o gatilho para a liquefação. Isso provocou o rompimento da estrutura que já estava frágil. Você sabe o que é ghosting? Esse é um termo em inglês que vem da palavra ghost, que significa fantasma. E ele é usado quando uma pessoa desaparece de repente no mundo virtual. Se aquele seu amigo do nada deixou de atender às suas ligações, não responde suas mensagens ou até mesmo parou de te seguir nas redes sociais, atenção, você pode ter levado um ghosting. Muitas pessoas decidem praticar o ghosting para evitar conflitos e fugir de certas situações. Mas como fica a outra pessoa? Especialistas alertam que esse tipo de situação pode afetar a saúde mental de quem foi vítima de um ghosting, de um sumiço. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a psicóloga Pamela Magalhães. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, é um prazer participar e ainda falar de um tema tão importante como esse. Pois é, tão atual, não é? Doutora, explica um pouco mais pra gente sobre o ghosting. O chá de sumiço ou ficar no vácuo sempre existiu, mas agora com a vida virtual ele se tornou muito mais comum, é isso? Bom, o virtual não é concreto, então as atitudes e os comportamentos eles são mais fáceis de serem realizados no sentido de que você não vê o outro, então eu não vejo a reação do outro diante da minha. Isso faz com que eu possa sumir de algumas situações que são difíceis para mim, que são complicadas, sem ter que entrar em contato com qualquer possibilidade de frustração, qualquer situação mais constrangedora. Não tenho interesse mais numa pessoa, de repente mudei o meu foco, entendi que ali não está mais para mim. Ao invés de chegar e fechar uma história, eu simplesmente escapo pela tangente. Não dá nem para acreditar que as pessoas possam sumir de tantas formas, seja numa relação amorosa, seja com a família, seja na amizade ou mesmo no trabalho. Muitas vezes você participa de um processo seletivo, o que você mais espera é saber o que aconteceu. Fica na expectativa, querendo muito aquela vaga, deu tudo de si. Durante um bom tempo te ligaram, mandaram um e-mail e tudo mais, mas de repente é um silêncio total. Você manda mensagem e ninguém atende, você quer alguma resposta e nada acontece, simplesmente porque não há mais interesse, simplesmente porque outra pessoa ficou com a sua vaga e você não teve qualquer feedback. Uma sensação até de que você pode ser descartável, né? Vamos falar agora, doutora, sobre causa e consequência. O que leva uma pessoa a agir dessa forma, a resolver as suas questões simplesmente fingindo, né, que aquilo não existiu, que o outro não existe mais? E de que forma o sumiço repentino de alguém pode atingir a outra pessoa, a vítima? O ser humano ele confunde muito os avanços tecnológicos em que tudo se resolve com um clique, com estender isso na resolução de situações mais delicadas.
Nós conseguimos nos comunicar com as pessoas à distância, facilitar os nossos acessos, tudo fica muito mais fácil e quanto às funcionalidades a gente consegue tudo mais rapidamente, sem precisar se estressar e cada vez mais alimentando a nossa ansiedade, porque tudo é muito rápido. Então, lidar com frustrações, ter que elaborar sentimentos, entender a dor que foi causada no outro, conversar, dialogar, se comunicar, trazer para perto, olhar no olho, acolher sentimentos, parece algo cada vez mais distante, muito pouco exercitado através das ferramentas que a gente tem disponíveis hoje em dia. Isso faz com que as pessoas busquem sempre o caminho mais fácil. Simplesmente quando não olho para aquilo, é como se aquilo não existisse. Quando excluo alguém, bloqueio através das redes sociais, eu me conto que aquilo não existe mais, não está mais no meu alcance. Sem levar em consideração que sim, que existe uma pessoa do outro lado, que sim, que aquele conflito continua e pior, ele está ainda mais agravado com o meu comportamento. O sentimento é muito ruim, se a autoestima dessa pessoa já for abalada, isso vai agravar ainda mais. Dependendo do investimento amoroso, afetivo que exista ali, o tamanho da expectativa e o que foi criado, isso pode sim acarretar em sintomas depressivos e também em transtornos de ansiedade. Eu gosto muito de lembrar aquela frase do Pequeno Príncipe, que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E as pessoas estão cada vez menos responsáveis afetivamente com aquilo que elas plantam no outro. Então há sim um investimento imenso no momento ali da conquista, no momento do interesse, mas a partir do momento que o foco muda por alguma razão, na maior parte das vezes isso é abandonado. Sim, trazendo muita dor, uma dificuldade imensa de lidar com a situação para a pessoa que está do outro lado. Então chegamos à conclusão de que é preciso ter responsabilidade emocional, não é, doutora? Bom, a responsabilidade emocional, a responsabilidade afetiva, ela é necessária e ela é uma característica também da empatia do nosso amadurecimento emocional. Nem todo mundo tem a maturidade emocional, nem todo mundo foi estimulado a isso. Mas por mais que o mundo peça aí a adesão a todos os seus avanços tecnológicos, que a gente nunca esqueça que somos humanos. Ainda que a tecnologia ela faça parte do nosso dia a dia, as interações afetivas, elas fazem ainda e são essenciais e vitais para nós. E sim, a partir do momento que eu abro uma porta, que eu começo uma história, eu preciso aprender a fechar essa porta. Sim, porque o mundo dá voltas e quando menos a gente espera, aquela história que ficou inacabada, aquilo que ficou pendente, pode voltar que nem uma avalanche para a gente. Até porque nunca se sabe quando a gente também não vai estar do lado de lá. Quando a gente vai ser aquela pessoa que não vai ter a resposta, que vai ser abandonado, que vai ficar ali a ver navios sem saber o que aconteceu. Portanto, que a gente repense muito a nossa postura com as outras pessoas, o quanto somos responsáveis em relação àquilo que a gente instiga e que começa com qualquer interação. É se colocar no lugar do outro. Conversamos com a psicóloga Pamela Magalhães, que nos ajudou a entender sobre um comportamento virtual que tem se tornado, infelizmente, cada vez mais comum, o ghosting. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E olha, eu vou sumir rapidinho, mas já aviso que não é ghosting, não. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Uma reportagem especial sobre o excesso do uso de telas, que pode aumentar os casos de miopia nas crianças. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta com os destaques dessa semana do Brasil e do mundo. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos registrou um crescimento de quase 3% no quarto trimestre de 2022. O resultado foi divulgado pelo Departamento do Comércio do país. O crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos superou as expectativas do mercado, que projetava um resultado em torno de 2,6%.
De acordo com o Departamento do Comércio americano, a alta do PIB no quarto semestre refletiu elevações no investimento em estoques provados, gastos do consumidor, gastos dos governos federais e estaduais, além de investimentos fixos não residenciais. Esses itens foram compensados parcialmente pelas reduções no investimento fixo residencial e nas exportações. Em todo o ano de 2022, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos registrou um crescimento de 2,1%, mas o avanço foi menor se comparado com o ano anterior, quando a elevação foi de 5,9%. Os dados são resultado da primeira leitura, que é baseada em informações incompletas e estão sujeitos a revisões. O balanço oficial será divulgado no dia 23 de fevereiro. A empresa matriz do Google anunciou nessa semana um plano global para cortar 12 mil vagas de trabalho, seguindo a tendência de outros gigantes da tecnologia. De acordo com a empresa, essa é uma consequência da realidade econômica vivida pelo setor. A Alphabet, empresa matriz do Google, comunicou aos funcionários sobre a demissão através de um e-mail. A empresa afirmou que fez uma rigorosa revisão em todas as áreas e atividades da companhia antes de tomar a decisão. O anúncio do Google é feito um dia após a Microsoft divulgar o seu plano de demissão de cerca de 10 mil trabalhadores pelo mundo nos próximos meses. Outras grandes empresas como a Amazon, o Twitter e a Meta também já haviam informado os cortes, sobre a justificativa de que o setor estaria enfrentando situações turbulentas. O novo corte do Google, de 12 mil empregos, deve representar 6% dos funcionários contratados pela empresa em todo o mundo. As demissões devem ocorrer em todas as unidades e mercados da Alphabet, mas outros setores, como recrutamento e projetos, também devem ser afetados. A Organização Mundial do Turismo indicou que o número de turistas estrangeiros no mundo duplicou em 2022 e caminha para os patamares pré-pandemia. O crescimento se deve principalmente às flexibilizações das restrições sanitárias nos países, sobretudo na China. Vamos conferir. Boas notícias para o turismo mundial. O número de viajantes estrangeiros dobrou em 2022 e este ano se aproxima dos níveis pré-pandemia devido ao levantamento das restrições sanitárias. A Organização Mundial do Turismo, a OMT, apontou que mais de 900 milhões de pessoas fizeram viagens internacionais no ano passado, o dobro de 2021, embora esse número represente ainda 63% de 2019, ano anterior à pandemia de Covid. A agência da ONU afirmou que todas as regiões do mundo registraram aumentos. No Oriente Médio, as chegadas de turistas internacionais subiram para 83% dos números pré-pandêmicos. A Europa atingiu quase 80%, enquanto a África e a América recuperaram cerca de 65% dos visitantes. A recuperação foi menor na região da Ásia-Pacífico, que atingiu apenas 23% do nível pré-pandemia. Porém, foi a região que manteve mais restrições. De acordo com as projeções da OMT, a revitalização da indústria vai acelerar ainda mais em 2023, principalmente graças ao fim das restrições por parte da China às viagens ao exterior após 3 anos de bloqueio. A entidade enfatizou que há razões para otimismo, mas alertou que a recuperação total vai depender de outros fatores, como a evolução da guerra na Ucrânia e as elevadas taxas de inflação que afetam quase todo o mundo. Levar as crianças logo cedo ao oftalmologista pode fazer muita diferença para a saúde dos olhos. A Bruna de Jaimo preparou uma reportagem especial com um alerta aos papais sobre o excesso do uso de telas, que pode ser um dos maiores causadores do aumento dos casos de miopia. Vamos juntos conferir. Como você enxerga? Usa óculos? Com qual idade você começou a perceber que tinha alguma coisa errada com a sua visão? Entre os tipos de problemas de visão que atingem principalmente crianças e jovens, em maioria estão a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Cada um deles muda de um jeito a forma de enxergar o mundo. Mas entre eles, o mais comum é a miopia. Miopia é uma disfunção dos olhos, onde o olho normalmente ele é mais alongado e faz com que a luz, ao atravessar os olhos, não foque sobre a retina, causando então uma distorção da visão. E as dúvidas mais comuns são saber com qual idade o alerta deve ser maior
E quais sintomas podem indicar que uma criança tenha miopia? Mas o mais comum é aparecer dentro da adolescência. O sinal mais óbvio da retina, da miopia, é uma dificuldade em enxergar à distância. Nas crianças, às vezes isso pode se manifestar quando você olha para a criança e ela faz assim com os olhinhos dela, porque ela está tentando fazer um foco ali para longe. De 2019 a 2022, foi registrado um aumento de 134% no número de casos de miopia entre crianças e jovens de 19 anos. Alguns estudos mostram que um hábito muito comum entre os brasileiros pode ser o causador desse dado alarmante: o excesso do uso de telas. A grande questão é que, na maioria das vezes, as crianças estão usando as telas em ambientes fechados, fora da luz do sol. Então, isso estimularia mais a formação da miopia, mais do que as próprias telas, na verdade, estar em ambientes fechados, sem exposição à luz solar. Para os pais, os cuidados com os olhos das crianças devem começar desde cedo. E o uso de telas tem algumas recomendações. Para crianças menores de 2 anos, a indicação é para que não tenham contato com telas. Entre 2 e 5 anos, o ideal é não ultrapassar 1 hora diária. E de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. A partir dos 10 anos, as horas em frente às telas não devem ultrapassar as 3 horas. Além de todas essas recomendações, as consultas com o médico oftalmologista devem acontecer de 6 em 6 meses até os 3 anos de idade, passando a 1 vez por ano durante toda a vida. E o Dr. Marcelo dá uma dica para ajudar a descansar a vista de vez em quando. Primeiro é você tentar manter uma distância de mais ou menos um braço entre você e o monitor. Deixar sempre o monitor um pouco mais baixo que a altura dos olhos e realmente fazer essas pausas. É uma regra chamada 20-20-20. E você deve, a cada 20 minutos na frente da tela, descansar por 20 segundos, olhando para 20 pés de distância, ou seja, olhando para longe. Isso relaxa a musculatura de foco e te dá mais conforto. Essas dicas são boas, inclusive, para a gente. E antes de encerrar, a gente traz um vídeo que viralizou nas redes sociais. Olha só, um bebê de 2 anos e 9 meses acompanha com o violão a mãe tocando a música Ana Júlia de Los Hermanos. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim. O vídeo já alcançou mais de 6.400.000 visualizações em uma rede social. Enquanto a mãe, Mariana Tamioso, canta a música, Arthur acompanha mostrando que sabe muito bem qual é a hora certa para acelerar ou encerrar o manuseio das cordas do violão. Pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me afogo em sor. Desde cedo, ele mostra que talento é o que não falta. Oh, Ana Júlia. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E eu te deixo para você se inspirar com o pequeno Arthur. Um ótimo sábado para você e até segunda. Oh, Ana Júlia.